Olá, sou Verônica da Costa Rabelo, aluna do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, do curso de Agronomia. Estou cursando a matéria de Microbiologia Agrícola com o professor Milton Lima. Meu artigo fala sobre biodegradabilidade de biodiesel de soja em experimentos microcosmos com o solo da Mata Atlântica. O biodiesel é um combustível derivado de óleos vegetais, é uma fonte de energia alternativa e promissora. O biodiesel tem algumas vantagens sobre o diesel, pois é uma fonte de energia renovável e reduz a poluição ambiental causada por SO2 e fuligem. Além disso, o biodiesel é mais biodegradável porque consiste de ésteres de álcool de ácidos graxos de cadeia curta, compostos que existem naturalmente no meio ambiente. Vários estudos têm abordado a busca de recursos renováveis para a produção de biodiesel, de modo que ele pode servir como alternativa ao diesel convencional. O objetivo deste trabalho foi investigar a biodegradação do biodiesel de soja por micro-organismos indígenas no solo da floresta. Foi medida a produção de CO2 e analisados por cromatografia dos componentes de biodiesel ao longo de um ensaio de biodegradação de 60 dias. Foi estudado também o impacto da contaminação do biodiesel na comunidade microbiana e assim obteve informações importantes sobre o impacto ecológico de misturas de biodiesel e micro-organismos do solo. Materiais e métodos. Solo. A amostra de solo utilizada para este trabalho foram coletadas a partir de uma preservada área da Mata Atlântica. As amostras de solo foram coletadas em profundidades de 10 centímetros, peneiradas através de uma malha fina de 2 milímetros e analisadas imediatamente. A análise físico-química do solo foi realizada pelo Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Embrapa. Respiração basal. Foram utilizados os seguintes combustíveis: biodiesel B100, 100% de biodiesel, diesel D100, 100% de diesel, e biodiesel misturado ao diesel em percentagens variáveis, B5, 5% de biodiesel e 95% de diesel, B20, 20% de biodiesel e 80% de diesel, e B50, 50% de biodiesel e 50% de diesel. Microcosmos contendo esterilizado e não contaminados naturais foram usados como controles negativos e positivos. Os microcosmos foram inoculados no escuro durante um período de 60 dias, e a cada 5 dias a respiração basal foi medida por meio de titulação. Extração de DNA do solo PCR e análise de DGGE. O DNA foi extraído a partir de amostras de solos usando o POR-SOL, kit de isolamento de DNA, seguido as instruções do fabricante. O ADN foi submetido à eletrofase em 1% de agarose. São genes corados com brometo de etídio e visualizados sobre luz UV. O DNA foi amplificado utilizando iniciadores para o gene de RNA, 26S de levedura. Análise estatística. Níveis de respiração basal, contagem de crescimento de micro-organismos heterotróficos e análise de cromatografia gasosa de degradação foram biodiesel analisados em triplicado. A significância estatística dos dados foi avaliada por análise de variância. Os meios foram então comparados ao teste de Tuck. As médias entre os tratamentos com P menor ou igual a 5 foram consideradas significativamente diferentes. Resultados e discussão. Respiração basal. A produção de CO2 indica que a comunidade microbiana foi capaz de utilizar o biodiesel como fonte de energia, quando comparado com o solo no controle não contaminado com petróleo, que apresentou a maior taxa de respiração no dia 35. Os micro-organismos ativos necessários para adaptar-se à presença de contaminantes de óleo. Em amostras contaminadas, respiração começou a aumentar depois de 15 dias, estabelecida após 25 dias e diminuiu após 45 dias. A figura 1, que é a respiração durante os experimentos de microcosmos com B100 e D100, e B25, B20 e B50. O controle positivo contido não contaminado do solo e o controle negativo continha o autoclavado do solo contaminado. Total de contagem de micro-organismos heterotróficos. Comparações de quantidade de micro-organismos heterotróficos em solo contaminado e não contaminado. Mostra que a figura de biodiesel e diesel favoreceu o crescimento de micro-organismos. Encontrados um aumento considerável do total de micro-organismos heterotróficos do dia 0 ao dia 30.
em solo tratado com misturas de biodiesel B20 e B50 e diesel puro D100. O único tratamento B5 não apareceu para aumentar a contagem de heterotróficos neste período de tempo. Após 60 dias de inoculação, todas as amostras mantidas altas densidades populacionais de micro-organismos, exceto a amostra B100. Como mostra a figura 2 de análise comparativa de comunidades microbianas em solos contaminados e não contaminados. Letras diferentes no mesmo tempo indicam uma diferença significativa entre as amostras. Teste Tucker, comparado de igual ou menor que 0,05. As conclusões. Este trabalho mostrou que o biodiesel é mais biodegradável que o diesel em solo contaminado e que uma concentração mais elevada de biodiesel em misturas favorece a decomposição biológica do biodiesel. B20 e B100 foram degradados particularmente bem por micróbios do solo. B50, no entanto, embora melhor do que a degradada diesel puro, era inferior para as outras duas amostras. Apesar de ser degradado o biodiesel puro, afeta negativamente a diversidade da comunidade. O efeito de diferentes misturas sobre a diversidade microbiana do solo não é clara e requer uma investigação mais aprofundada. Do mesmo modo, um entendimento mais profundo do processo de biodegradação do biodiesel é necessário para a amostra correta e implementação de estratégias de biorremediação para contaminadas de biodiesel de solos.